Quero convidar agora nosso segundo palestrante, senhor Vitor Lippe, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar das Cidades Inteligentes, médico, ex-prefeito de Sorocaba, premiado com o selo Prefeito Empreendedor, diplomado prefeito amigo da criança e agraciado com o diploma de destaque nacional em meio ambiente, ação social e desenvolvimento sustentável. Por favor, senhor Vitor Lippe. Amigos e amigas, bom dia. Eu fico muito honrado de estar aqui numa cidade tão jovem, tão moderna, tão pujante, tão bem planejada, né, com esse capital social extraordinário que são cada um de vocês que representam a sociedade, que produz, que acredita, que vive, que constrói o futuro, e eu acredito muito nisso. É assim que a gente constrói a melhor cidade do futuro. Isso é uma inteligência da cidade. Essa capacidade de vocês estarem unidos num fórum como esse. Foi exatamente por isso que eu vim. Não é porque eu gosto do tema, é porque eu tenho que estar em ambientes que eu acredito, né? E eu acredito muito nisso. Posso confessar para vocês que eu, que sou sorocabano, fui prefeito lá de Sorocaba, tudo, se eu tivesse que escolher ainda 2 cidades para morar aqui no Brasil, certamente essa seria uma delas. Exatamente pela forma com que vocês têm enfrentado os desafios. Então, meus parabéns a todos vocês de Londrina. Quero cumprimentar o nosso presidente do Fórum, Ari Sudan, tá, por essa atividade tão importante, tão promissora. Cumprimentar também o Cláudio, que é presidente da CIL. O nosso querido deputado Alex Canziani, que está aqui comigo. Agradecer também o convite. Alex é um deputado brilhante, vocês estão de parabéns. Ainda tem um outro deputado brilhante, que é o deputado Raul, e vocês estão aqui com uma das melhores representações do Congresso Nacional. Isso certamente é um motivo também de orgulho para a cidade. Quero cumprimentar, daqui a pouco deve estar com a gente aí o André Gomide, que é presidente da Rede das Cidades Inteligentes, professor Sereda, que nos deixou agora. Enfim, eu queria falar um pouquinho dessa experiência num contexto um pouquinho maior. O professor Sereda, com muita propriedade, falou bastante da tecnologia. Eu vou falar um pouquinho mais, de uma visão um pouquinho mais sistêmica da cidade. É a gente entender como é que a gente pode construir a melhor cidade. Imaginar que a gente vai viver, a gente está vivendo o presente, mas todos nós vamos viver o futuro, né? E não dá para a gente ficar esperando o futuro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir o futuro. E hoje nós temos um desafio extraordinário, porque nós temos uma certeza. E a certeza que nós temos hoje é que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Isso é algo que é extremamente, nos exige uma reflexão muito grande. Tudo que nós estamos vivendo, pela primeira vez na história, os filhos ensinam os pais, os netos ensinam os avós, porque as mudanças da tecnologia, da informação, as novas tecnologias digitais, fazem com que as crianças já tenham uma outra velocidade de aprendizado extraordinariamente grande. Olha, outro dia, para vocês verem como as coisas estão mudando. Eu trabalho com uma pessoa lá em Brasília, e ela estava me contando que o filhinho dela, de 1 ano e meio, está aprendendo um monte de coisa muito rapidamente, então ela deu um livro para o filho. E aí o filho abriu o livro e tinha uma imagem, né? Uma figura. Ele começou a digitar a figura. Ele queria, né? Quer dizer, ele começa já com o smartphone. Imagine isso, quer dizer, a criança antes do livro já está no meio digital. Então é esse desafio extraordinário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo, né, das economias disruptivas. O que é isso? Coisas que sempre existiram que vão acabar e que vêm outras coisas substituírem. Nós teremos
E estamos vivendo um momento que muitas profissões vão desaparecer e novas profissões vão surgir. E o que a gente faz? A gente está formando essas competências, que velocidade nós temos que fazer isso? Hoje a economia mais importante do mundo, né? Teve uma época que eram as terras, né? Teve um outro momento que eram as guerras que definiam o poder, depois veio a indústria, né? E agora é o que? O conhecimento. Hoje a economia mais importante do mundo é o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem um laço de futuro. Se a gente tiver que investir em alguma empresa, não é empresa de manufatura, é empresa do conhecimento. Hoje as indústrias que mais valem no mundo são as indústrias do conhecimento e da inovação. Então, eu estou numa cidade lá em Sorocaba, uma cidade industrial, tá? Um dos berços da metal mecânica do Brasil, junto com Caxias do Sul, são as cidades que mais produzem manufatura, atividades pesadas. Mas é manufatura. Isso garante o futuro? Não. Só o conhecimento, né, pode nos permitir um futuro melhor, dar uma sustentabilidade para a nossa economia. Então, deixa eu começar aqui para a gente falar um pouquinho da experiência lá de Sorocaba. Bom, eu sou de Sorocaba, é uma cidade de porte parecido com vocês aqui. Vocês têm hoje próximo de 600 mil habitantes, né? Um pouquinho mais, 670 mil habitantes. Como eu falei, é uma cidade de muitas indústrias mesmo. Nós temos 120 empresas, indústrias exportadoras, né? É um centro de manufatura, autopeça, metal mecânica, né? Nós temos hoje um PIB expressivo, mais de 0,5% do produto interno bruto do Brasil sai de Sorocaba, né? E eu tive a oportunidade de ser prefeito lá em Sorocaba em 2005, de 2005 a 2012. E algo que foi muito bacana, Alex, foi essa questão de eu me entusiasmar por planejamento estratégico. E eu sei que a base desse fórum é o planejamento estratégico. Tanto é que uma vez eu fui convidado para uma reunião com um deputado, um ex-prefeito de Sorocaba, ele tinha sido eleito deputado federal. E aí ele resolveu fazer um encontro lá com os amigos e me ligou num sábado para participar com eles. Foi há 20 anos atrás, 22 anos atrás. E eu fui. Naquela época não tinha nem celular, imagine como as coisas já mudaram, né? Há 22 anos não tinha celular. Então, eu passei o sábado inteiro e como eu acordei bem cedo no sábado para participar dessa reunião que eu não sabia o que era, eu passei o dia com esse grupo lá, junto com esse deputado federal que tinha sido eleito. E depois eu vim a saber, né, que era uma oficina de planejamento estratégico, que ele queria saber como é que ele poderia fazer a ação dele como deputado federal no Brasil. E eu passei o sábado inteiro, e aquele dia era o dia do aniversário do meu filho. E o aniversário do meu filho começava às 6 horas da tarde. E aquela oficina, aquele planejamento, terminou às 6 da tarde. Eu nunca tinha participado de uma oficina como aquela. Tinha umas 20 pessoas que eu não conhecia. Nós passamos um dia incrível, né? E aí eu cheguei às 6h30, as pessoas já estavam na festa, né? Mulher não é fácil, elas têm muito mais organizadas que homem, né? Então, 6 horas estava lá o pessoal chegando em casa para a festa do aniversário do meu filho, e aí eu cheguei às 6h30, minha esposa ficou muito preocupada, porque eu não dei notícia, saí antes dela acordar, né, desapareci, cheguei atrasado para a festa de aniversário. Então, quando ela viu que eu parei o carro na frente de casa, ela chegou e falou: Vitor, o que aconteceu? Eu falei: Denise, você não sabe o que aconteceu. Ela falou: mas o que aconteceu? Eu falei: eu conheci um jeito de trabalhar que pode mudar o mundo. Ela falou: você está louco? Chega atrasado, sobe o sábado inteiro, chega em casa, conheceu o jeito de trabalhar que pode mudar o mundo. Mas aquilo foi extraordinário para mim. Eu percebi que existia uma ferramenta de gestão que poderia juntar pessoas, o pensamento, a criatividade, a experiência, né, a percepção, a expectativa, a visão de futuro, e que a gente poderia juntos, né, encontrar, definir prioridades, encontrar novos caminhos. Aquilo para mim foi maravilhoso. E desde então eu tenho trabalhado com planejamento estratégico. Eu passei a ser um apaixonado por planejamento. Eu falei: esse negócio funciona mesmo, né? Bom, aí eu fui secretário da Saúde lá em Sorocaba há 8 anos, usando planejamento estratégico.
E eu sempre falo o seguinte: a gente está na gestão pública ou na gestão privada, duas coisas são essenciais. Faça o melhor planejamento estratégico que vocês possam fazer, porque o planejamento te permite uma reflexão do presente e do futuro, você fazer uma análise do que está acontecendo. E as pessoas não gostam de perder tempo. Reunião, não vou perder tempo com reunião. Não é assim que eles estudam? Não, reunião não vou. Pessoal, a Toyota, que é a empresa benchmark mundial de qualidade, né? É hoje a líder mundial em venda de veículos, etc. Foi precursora entre as mais importantes ferramentas de gestão do mundo. Elas têm o sistema 60-40. Sabe o que é o sistema Toyota 60-40? É 60% do tempo planejando e 40% executando. E eu tive a possibilidade e a oportunidade, lá em Sorocaba, da gente receber um complexo da Toyota, né? Então eles foram lá para Sorocaba. E parecia para a gente que eles não iam terminar nunca o planejamento. Mas não é possível, vocês vão checar de novo isso, de novo. Eles têm uma obsessão pelo planejamento. É um negócio extraordinário. Mas a hora que começou a construção da tal da fábrica, era inacreditável. Você falou, mas não é possível que dê tudo certo ao mesmo tempo, eles façam tudo e sabe, no tempo correto. Não havia imprevisibilidade. Então, as coisas não são coincidências. Quando você vê que alguém é líder mundial em alguma coisa, não foi por sorte. Ela fala, eu tenho sorte. Não é nada disso, né? É planejamento e execução, porque tem muita gente que faz planejamento e depois não executa, aí não adianta nada. Então você precisa ter a disciplina para executar. E a outra questão fundamental, então fazer o melhor planejamento, quer seja na empresa de vocês, na instituição de vocês, na vida de vocês, na gestão pública, enfim, não importa onde, façam planejamento. Ganhem tempo planejando, isso vai diferenciar vocês. Isso vai permitir uma visão de futuro estratégica que os outros que não fazem não terão. Com os mesmos recursos. Porque planejamento não traz dinheiro, mas faz você aproveitar melhor aquilo que você tem e você ter uma visão estratégica e definir prioridades. Tá? E a outra questão fundamental, gestão de pessoas. Quem é que executa o planejamento? São máquinas? Não. A vontade das pessoas de executar. As pessoas que acreditam naquilo, que entendem a definição das prioridades. Então, se a gente quiser ter o melhor resultado nas nossas instituições, nas nossas empresas, enfim, né? Planejamento estratégico e gestão de pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E nós precisamos estar atentos a criar um bom ambiente corporativo, a motivar as nossas equipes de trabalho, né? Ter toda uma estratégia tão importante quanto o planejamento né? Vocês terem estratégia de gestão de pessoas. Pessoas motivadas fazem muito mais e muito melhor. Então, se vocês fizerem ambas as coisas, vocês não precisam ter mais dinheiro. Com os mesmos recursos de outros, vocês podem fazer muito mais com planejamento e gestão de pessoas. Muito bem. Então, lá em Sorocaba, a gente aproveitou, já que eu era apaixonado mesmo por planejamento, a gente trabalhou a questão... eu aproveitei, como eu gosto muito de conceitos, eu aprendi vários conceitos sobre cidades educadoras, cidades saudáveis. Aí, isso aqui tem diretrizes, são conceitos internacionais para melhorar o ambiente das cidades, para você ter uma visão mais sistêmica, para usar planejamento estratégico, para você trabalhar a questão da sustentabilidade, a questão princípios de cidadania. Tem uma série de diretrizes que estudiosos entendem que, se você aplicar essas diretrizes, que eu não vou entrar nesses detalhes, e aí a gente fez um alinhamento entre essas diretrizes internacionais, fizemos um planejamento estratégico e com gestão de pessoas, isso acabou trazendo um resultado bastante diferenciado, né, durante o nosso trabalho. E o que a gente fez? O planejamento estratégico, como não tinha dinheiro mesmo lá em Sorocaba, no primeiro ano de gestão, você sabe que quando o prefeito está saindo, ele acelera, né? Quando chega perto da eleição. Aí quem entra, normalmente herda o quê? Dívida. Isso o Brasil é campeão mundial nessa herança, né?
nessa sucessão de dívidas, né? Isso é muito frequente. Então, eu não tinha dinheiro, eu falei, ótimo, vamos fazer planejamento. Então, 7 meses fazendo planejamento com os secretários, assessores, foi maravilhoso. Deu muitas ideias novas de como melhorar, reduzir os gastos da prefeitura, né? Como melhorar as receitas da prefeitura, como melhorar a eficiência, como simplificar serviço. E aí a gente definiu 5 prioridades para cada área de atuação do poder público, sendo que saúde e educação eram 15. Aí surgiram 152 prioridades. Aí um amigo meu que tinha liberdade comigo falou assim, prefeito, quem tem 152 prioridades, na verdade, não sabe definir prioridade. O senhor está com prioridade demais, né? Mas eu não me conformava. Eu falei, não, mas nós definimos isso, como é que a gente poderia fazer? Aí um outro amigo meu, que era da universidade, falou, bom, não sei, quem sabe se a gente montar uma equipe matricial de trabalho para, enfim, né, agilizar esse trabalho. Eu falei, bom, me explica o que é essa tal de equipe matricial de trabalho. Ele me explicou, eu falei, eu gostei da ideia. Então nós contratamos 6 coordenadores de projeto, que eram professores universitários, passamos a fazer um trabalho, porque não é, vocês sabem, a burocracia que é o poder público, né? Quem trabalha aqui no poder público, levanta a mão. Ou já trabalhou no poder público. É um número relativamente pequeno. Não é fácil. Precisa saber enfrentar, né, os desafios da burocracia. É uma complicação enorme, né? E aí, você quer fazer uma coisa rápida, não consegue, porque as regras da legislação, né, o setor de compras e contratos, enfim, toda a burocracia interna, são as exigências que você tem que fazer. Se não fizer isso, você vai acabar preso. Então você tem que seguir. Só que aquilo é muito demorado, e a gente que quer agilidade e eficiência, né, isso acaba sendo um grande inimigo da eficiência da gestão. Então nós contratamos, foi um resultado muito legal. A gente conseguiu fazer matricialmente, quer dizer, a gente conseguia colocar os gerentes de projeto, então nós dividimos os projetos, enfim. No fim, apesar dessa maluquice toda, deu um monte de coisa certa, e aí, na área de desenvolvimento econômico, né, que é a área que eu vim conversar com vocês, nós víamos aquilo que eu comecei a bate-papo com você. A gente tinha uma cidade forte do ponto de vista industrial. Tinha uma base industrial muito sólida, manufatura, mas isso não era suficiente, porque a economia está mudando, né? E nós precisávamos, então, implantar uma economia baseada no conhecimento e na inovação. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar, as sugestões que nós tínhamos era criar uma lei municipal de inovação. Então, Sorocaba acabou sendo o segundo município do Brasil, acho que o primeiro era Vitória na época, e Sorocaba já começou a discutir o sistema de inovação através de uma lei municipal, para criar incentivos, uma série de coisas. A gente também criamos um polo de desenvolvimento e inovação, que de uma certa forma é isso que vocês estão fazendo aqui, é juntar empresa, universidade e governo. É trabalhar junto, que a gente chama de triple hélice, que isso realmente, quando isso funciona, isso faz uma diferença extraordinária. Porque todo mundo precisa de todo mundo precisa de uma certa forma do governo, o governo deve funcionar não realizando tudo, mas sendo um catalisador, né? E ajudando nas estratégias, quer dizer, fortalecendo esse elo entre a questão da produção, né, do sistema produtivo e do sistema de inovação e do conhecimento, que em grande parte está dentro das universidades. Portanto, a gente criou o polo de desenvolvimento e, na sequência, nós criamos um parque tecnológico lá em Sorocaba, de terceira geração. Foi uma experiência bem bacana. Procurei viajar em vários locais do mundo para saber o que estava sendo feito nesse sentido. Então, isso aqui acabou nos ajudando a criar um ambiente, né, mais adequado para a competitividade lá de Sorocaba. Olha, aí, lá lógico, junto lá com o Alex Canziani, que é um craque lá, eu estou sempre de olho nas coisas. Olha, só para você ter uma ideia, antes de ontem nós estávamos numa reunião junto com ele estava falando na educação, né, para aplicar o conceito de design thinking. Você tem uma ideia do padrão do Alex Canziani. Eu falei, opa, deixa eu ver que eu quero aprender isso aí também, né? Mas
Então, e eu sei que o Alex Canziani faz planejamento há muitos anos. Até que já foi eleito 5 vezes, está cada vez aumentando mais a eleição dele. Planejamento, não é só coincidência, não é porque isso é bom, é sério, não. Ele planeja também, né, Alex? E eu também fiz o meu planejamento lá em Brasília para saber de que forma eu podia servir melhor o meu Brasil. E como eu acredito em planejamento, eu falei, bom, eu então vou propor para a gente poder criar estruturas de planejamento no Brasil. Então, nós estamos criando uma sugestão, obviamente que isso está sendo... o MEC contratou uma instituição para fazer o planejamento disso. Há uma possibilidade efetiva disso acontecer, que é a criação dos Centros de Desenvolvimento Regional. O que seria esses Centros de Desenvolvimento Regional? Seria o seguinte: possibilitar, criar um ambiente necessário, dar o apoio para que cada campus universitário público desse país, quer seja estadual, federal, os institutos federais de educação, nós temos, ali, sabe quantos nós temos no Brasil hoje, campus universitários? 1.500. É uma das maiores redes mundiais de campus universitários. E já estão territorializadas, estão no Brasil inteiro. São 150 mil professores e 3,5 milhões de alunos. Isso é extraordinário, isso é um capital. Eu falo, bom, o que é uma das coisas mais importantes do Brasil? Eu falo, o conhecimento, é óbvio. Né? E a gente sente que grande parte desse conhecimento não está sendo utilizado por falta de estratégia. Por outro lado, se a gente quer ter uma região desenvolvida, o que seria ideal para cada região brasileira ter? Planejamento. Mas nós não temos estrutura de planejamento regional no Brasil. Tem algumas outras iniciativas, como aqui em Londrina, algumas no Rio Grande do Sul. O resto do Brasil não tem praticamente nada. Tá? Então é muito importante que a gente possa criar no Brasil estruturas de planejamento. Mas dá para a gente gastar mais, ter mais funcionário público? Não dá. Então vamos aproveitar essas universidades, esses campos universitários, para dar as condições para que eles se transformem em centros de desenvolvimento regional. Cada um deles. Qual a ideia? Territorializa, cada um fica com 2, 3, 4 municípios. Eles passarão a fazer um diagnóstico das atividades econômicas mais importantes, a vocação, sei lá, se é café, se é tomate, enfim, né, se é pepino, se é o potencial turístico, se é exploração de minério, não é? Se é artesanato, enfim, as atividades econômicas mais importantes, as cooperativas, as associações, enfim, é fazer o que vocês estão fazendo aqui. Na verdade, vocês já estão fazendo isso com esse fórum. É chamar todo mundo que é importante no sistema de produção, que pode gerar emprego, que pode gerar riqueza, né? Que pode dinamizar a economia, porque a economia, tudo é importante numa cidade, mas a economia, ela é determinante. Alguém quer morar em algum lugar que não tem emprego? Algum jovem vai para algum lugar, não sei que for para passear, mas para morar não vai, não é? Porque a economia, ela é determinante para o ser humano. Porque ela que paga os empregos, ela que gera os impostos, ela que... Né, nós temos a prestação de serviço, comércio, enfim, tudo gira em torno da economia. Então, a ideia é que esses centros de desenvolvimento, através do processo democrático, participativo, né, fortalecendo esse capital social, como vocês estão fazendo aqui, né, através do fórum, faça um plano de desenvolvimento de 20 anos, a curto prazo, aquelas atividades mais importantes, como melhorar os arranjos produtivos, como melhorar as cadeias produtivas, como possibilitar a incorporação tecnológica, como agregar valor aos produtos, como melhorar a logística integrada, como melhorar a qualificação da mão de obra vocacionada, como melhorar o empreendedorismo vocacionado, quer dizer, como usar as ferramentas de gestão e o uso compartilhado do conhecimento de uma forma estratégica para você produzir mais e melhor, para você dar um melhor ambiente de negócios e de produtividade para aquela região. Além disso, a médio e a longo prazo, desenvolver projetos estratégicos para a economia e para a competitividade. Qual é a grande vantagem disso?
Quem não tem estrutura de planejamento, não faz projeto estratégico. Nós usamos, todos os locais do Brasil, né, têm recursos estaduais e federais. Como é que esses recursos são utilizados? Porque alguém pediu, mas não foi resultado de um planejamento estratégico. Porque se nós tivéssemos bons projetos viáveis de impacto nas economias e na competitividade, nós iríamos usar melhor os recursos estaduais e federais. E melhor ainda, se você tiver bons projetos estratégicos que geram economia, que geram negócio, até a iniciativa privada vai se interessar. Então, o planejamento estratégico, assim como a economia, são determinantes. Quem tem planejamento estratégico vai ter um futuro melhor. E essa é a ideia, a gente aproveitar isso que a gente já tem, né, fortalecer, incentivar, dar as condições para que as universidades brasileiras se tornem centros de desenvolvimento regional ou se tornem fóruns de desenvolvimento, assim como o de vocês aqui de Londrina. Bom, para que isso aconteça, é preciso criar a liderança do MEC e das universidades. O conhecimento está dentro das universidades e vai ser levantado nas informações, né? Nas pesquisas, né? E o método que você tem que usar. Qual é o roteiro para isso acontecer? Para como vocês, de uma forma organizada, saber como é que faz os encontros, como é que você, não é isso? Consegue organizar esses atores todos sociais importantes. Como é que você vai utilizando as ferramentas e o que é melhor nisso tudo? Você, a partir de definido as prioridades, os desafios de cada local, de cada vocação, você vai buscar a solução em rede. Isso é pensar globalmente e agir localmente. Você, com bons diagnósticos, definindo quais são as principais prioridades, os principais desafios, você vai buscar em rede. Muitas vezes a solução não está ali dentro daquele campus, mas está na Embrapa, ou está no CNPq, ou está na BDI, ou está no Instituto de Pesquisa do Brasil. Bom, uma outra questão que eu queria passar para vocês é que a gente, eu faço parte lá, eu sou presidente dessa frente parlamentar de apoio às cidades inteligentes e humanas. Já foi dito aqui um pouco sobre isso, e o André, chegando aqui, o André Gomide, ele vai entrar mais profundamente no aspecto técnico. Mas o que a gente espera, o que é ser uma cidade inteligente e humana? O que seria isso? É você ter semáforo inteligente? É você ter um cartão do SUS, da saúde? É você ter um totem de informação para a população? É você ter nos pontos de ônibus aquelas informações sobre o tempo de trajeto, do próximo ônibus? Tudo isso faz parte, mas isso não caracteriza uma cidade inteligente. São ações de uso tecnológico que ajudam a cidade a ela ser mais eficiente. Mas o que seria, portanto, uma cidade inteligente? Não existe ainda um conceito muito claro sobre isso. Vocês vão ouvir, se vocês ouvirem 10 palestrantes, cada um vai usar um conceito de um livro, de um autor. Mas uma cidade inteligente, o que há um consenso é que para você ter uma cidade inteligente, primeiro você precisa ter um plano diretor de uso das tecnologias, certo? Você não vai fazer uma ação aqui, outra ali, porque tem muita gente, lá tem um aplicativo na minha cidade que eu sei aonde tem local para estacionar. Legal, é bom, mas isso não significa que a cidade seja inteligente. Ela tem um aplicativo, ou um uso de uma tecnologia. Uma cidade inteligente, conceitualmente, seria uma cidade que consegue ter uma plataforma aberta, interoperável, ou seja, que permita a integração das diversas informações da cidade. Hoje nós temos um monte de programas, certo? Temos certamente programas da educação, da saúde, da área de trânsito, da área de segurança. Tem uma série de informações na cidade,
né? E você precisa integrar essas informações. Mas ao mesmo tempo que você tem essa plataforma aberta, que permita essa interoperabilidade, receber diversos programas, certo? Ela consiga fazer a leitura e integração dessas informações, ela também tem que ter alguns pressupostos. Porque se você vai jogar tudo ali, a energia, né, o controle da energia, o controle das finanças da cidade, né, o controle do gás da cidade, você tem que ter o quê? Segurança cibernética. Porque se não tiver segurança, você está, ao mesmo tempo que você integra tudo, você coloca tudo em risco ao mesmo tempo. Então é preciso ter segurança cibernética para você poder ter essa plataforma. Tá? Ao mesmo tempo que ela recebe todas as informações, ela precisa ser segura. Senão seria uma temeridade fazer isso. E tem uma outra questão fundamental também, que é a privacidade de dados. Certo? Imagine se você recebe as informações do banco, né? Uma pessoa recebe as informações sobre a saúde das pessoas, isso seria inacreditavelmente negativo. Então, vejam bem como isso, de uma certa forma, é complexo. Portanto, isso está sendo construído, está sendo feito um pacto mundial de qual seria essa plataforma, quais seriam os sistemas de segurança para você ter essa segurança cibernética, quais seriam os mecanismos ou sistemas para permitir a privacidade de dados. Então, eu poderia dizer que ainda não tem uma cidade inteligente, ela está sendo construída, certo? Ela está sendo montada, porque nós não temos todos esses sistemas e mecanismos ainda, né, disponibilizados para todo mundo. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar, e sabe quais são os desafios. Está vendo que nós vamos chegar lá? Então isso está sendo pactuado, né? Ao mesmo tempo, bom, e aí, essa nossa frente parlamentar, ela tem aí por objetivo, né, nós identificamos também que nós precisaríamos melhorar o arcabouço legal do Brasil para agilizar essas questões. Porque nem a legislação, que é de 10, 20, 30, 40, 50 anos, poderia imaginar, né, a cidades inteligentes. Nós estamos falando de uma nova, né, de um novo jeito da gente fazer a gestão pública, a gestão da informação. Então nós estamos criando projetos de lei, nós estamos apoiando. Deixa eu falar isso rapidamente, porque isso aqui é meio técnico, né? Então nós estamos, a atuação da nossa frente parlamentar. Primeiro, nós estamos participando aqui dessa Câmara Técnica de Internet das Coisas. Então nós temos participado da elaboração desse Plano Nacional de IoT. E o que é esse Plano Nacional de Internet das Coisas? Porque a internet está evoluindo, né? Antes era a internet só de máquina com máquina, não é isso? Há muitos anos atrás. Depois foi uma revolução que foi a internet das pessoas, né? Facebook, as redes sociais, foi maravilhoso, né? Agora nós estamos entrando numa nova geração da internet. É a internet das coisas. O que seria isso daí? Seria uma conectividade entre coisas e pessoas e coisas. E mais do que isso, o uso da inteligência artificial. Utilizar mecanismos, né, das próprias máquinas, os próprios equipamentos, os próprios sistemas tomarem decisões. Se o André chegar, ele vai falar um pouquinho, por exemplo, sobre o computador Watson. Vocês já ouviram falar, alguns de vocês. O Watson tem uma rede de dados que eles têm, que ele permite ter um índice de acerto muito superior a qualquer médico do mundo na medicina, ou muito superior a qualquer dos melhores advogados do mundo, ou de qualquer país, porque ele tem uma série de informações, né, que ele faz comparação de informações e dos resultados esperados. Então ele trabalha por evidências, e ninguém consegue ter esse número de informações extraordinariamente grande, milhões, bilhões de informações atualizadas ao mesmo tempo, de todos os sistemas, de todos os centros de diagnóstico do mundo, né, de todas as pesquisas atualizadas. Vejam a capacidade disso. Estudos têm sido feitos que o Watson, por exemplo, ele pega uma pessoa, uma mulher que tem câncer de mama, por exemplo, de uma determinada idade, de um certo tamanho, você dá informação para ele, e ele faz uma pesquisa no mundo inteiro
dos tratamentos e resultados em relação àquele tipo de câncer, daquele tipo de célula, daquele tamanho, naquela idade, naquela condição, etc, etc, etc. E aí a gente passa a ver que o índice de, vamos dizer, do acerto ideal dos médicos seria 60%, ele chega a 85%, 90%. Vários médicos, vejam bem onde é que nós estamos chegando. Na área do direito nos Estados Unidos, né, parece que se um advogado consegue próximo de 60% dos melhores advogados de acertos, né, do melhor acerto de expectativa, de resultado, o Watson chega a 95%. Será que eles vão nos substituir? Acredito que não, mas ele certamente é uma ferramenta essencial para a gente ter os melhores resultados. Porque nós passamos a ter informação atualizada, em tempo real, de todos os sistemas de informação do mundo. É extraordinário. Bom, então nós estamos criando, o Brasil entende que isso é estratégico, não é? Porque quem conseguir aplicar essa internet das coisas, a inteligência artificial, para melhorar as nossas indústrias de manufatura, que é a manufatura de precisão, indústria 4.0, a agricultura, né, a manufatura avançada, a agricultura de precisão, quem conseguir desenvolver as cidades inteligentes, né, vai ter extraordinariamente mais eficiência. E quem tem mais eficiência, tem mais chance de produzir com menor custo. E tem possibilidade, portanto, né, de exportar tecnologia, de exportar manufatura. Então, isso são fatores determinantes para a sociedade. Nós estamos entrando numa era da sociedade que não dá para fazer mais nada mais ou menos. E nem dá para ficar pensando no passado. Agora nós temos que estar conectados com o futuro. Tá? Muito bom. Nós temos outros projetos que nós estamos desenvolvendo lá de desoneração de sensores, porque isso aqui hoje, os sensores no Brasil, são entendidos como celulares. E nós temos milhões de sensores que estão sendo aplicados agora nos produtos para que eles se tornem inteligentes. Tá? Então, se isso for caro como um celular, tiver que pagar uma mensalidade para a Anatel, ficaria inviável no Brasil. Então, nós estamos mudando essa legislação para baixar os valores, praticamente isentar esses sensores, tá, dos equipamentos de internet das coisas. Estamos trabalhando com a instalação, para ter licença temporária de instalação de antenas. Nós estamos agora falando na internet, vocês têm agora 4G, né? Mas já está sendo discutido 5G. E aí, exatamente para que você tenha essa internet das coisas. Porque quanto mais informação e quanto mais você vai precisar usar, por exemplo, uma máquina que usa informação, imagine se der um problema de sinal. O que acontece? Está produzindo um carro lá, né? Aí tem um problema de sinal, você perde o carro, ou perde aquele produto que você está fazendo, ou você pode trazer um prejuízo incalculável. Então, para aumentar a segurança, para você conseguir usar a internet das coisas, vai ser preciso um número muito maior de antenas. Porque as antenas vão ficar mais focadas para dar mais precisão. Inclusive para a gente usar robótica para cirurgia, por exemplo. Imagine se der um probleminha na hora da cirurgia num robô que está operando, né? Então você vai precisar de um foco maior, um número muito maior de antenas. Acontece que a legislação brasileira, cada município tem uma lei de antenas. E a média no Brasil é de 1 a 2 anos para se conseguir instalar uma antena. Nós vamos precisar multiplicar por 5 ou por 10 o número de antenas. Então nós estamos modificando o arcabouço legal do país para permitir que isso aconteça mais rapidamente. Bom, tem outras questões de detalhamento. Eu queria falar, portanto, que essa questão das cidades inteligentes passa pelo planejamento estratégico, por plataformas abertas e interoperáveis, como eu falei, sistemas integrados. Temos que ter, como foi dito aqui, não adianta você ter só o dado, você precisa interpretar o dado, né? Então você precisa ter centros de inteligência, né, para analisar, para você fazer o melhor uso, né? Você precisa ter segurança cibernética, privacidade de dados, precisa treinar as pessoas, porque são novos sistemas, certo? Você vai estar integrando os sistemas, né? E isso vai permitir, obviamente, o uso de novas tecnologias. E aqui no Brasil,
provavelmente a melhor oportunidade da gente fazer mais rapidamente o conceito de cidades inteligentes, ou seja, ter plataformas integradas, né? Plataformas, sistemas integrados, seria através da iluminação pública. Por quê? Porque nós podemos substituir hoje os postes que nós temos hoje, né, por postes de LED. Só que em vez de ser a vantagem do LED, você já sabe qual é. Né? Consome muito menos energia e dura muito mais. Mas não é só isso. A ideia é mudar por LEDs inteligentes. Que não façam só isso, mas que tenham antenas, que possam ter acopladas vídeo monitoramento, né? E que eles possam, portanto, com essas antenas, fazer uma rede integrada de informação. Então você atualizaria a rede de iluminação, certo? Que você pode, inclusive, ter um timer para chegar de madrugada, você diminuir um pouco a iluminação, ou desligar em determinados horários. Você passa a fazer uma gestão eficiente do sistema. Isso, em média, deve economizar próximo de 50% do custo do gasto da energia elétrica da cidade. Com esses 50%, tem empresas que se interessam em assumir, né, a substituição desses postes e passar a operacionalizar, né, as cidades inteligentes. Aí você vai falar, mas por que essas empresas têm esse interesse? Só por causa da economia da energia? Não, porque eles vão vender outros serviços também. Por exemplo, telemetria. Se você tem as antenas, você pode adaptar hoje os medidores, por exemplo, de energia da sua casa, energia elétrica, de gás, de água, e você não precisa mais a pessoa ir fazer a leitura lá do odômetro ou do medidor de energia. Isso vai tudo automático, em tempo real. Então você sabe onde é que tem problema, onde é que está desligado, onde é que tem, eventualmente, furtos de energia, onde é que tem algum problema técnico, operacional. E o erro é zero. Hoje, o erro chega a 15% a 20% nas leituras manuais, além de ser muito mais caro. Então você faz com muito mais eficiência, fica muito mais barato, muito mais confiável, né? E você ainda melhora a arrecadação do sistema. Então, são essas coisas que deverão acontecer. E você pode usar sensor, quando a gente falou aqui dessa cidade inteligente, eu uso de sensor em tudo quanto é lugar que você puder usar. Até na questão, por exemplo, de bueiro. É uma dificuldade fazer a limpeza de bueiro. Quem é que sabe aqui quando o bueiro está entupido ou não está, ou tem bastante lixo? Não dá para saber. Você já tem? Você que é o responsável por isso? Ele sabe. Mas enfim, é uma dificuldade. Então o que deram a ideia? Bom, bota um sensor lá dentro, a hora que chegar a sujeira naquele ponto, o sensor acusa e você vai limpar, porque hoje a gente tem que limpar as que tem pouca sujeira, as que tem média e tem muito, mas você não sabe quais são, né? Então você acaba tendo um gasto muito maior, né, do que poderia ser. Bom, e assim por diante, são muitos os usos integrados das tecnologias, né? Para você saber a questão da mobilidade, como foi dito aqui. Agora com o smartphone, a vida hoje, pessoal, é smart. A vida é smartphone, vocês vão ter tudo na mão das pessoas. E como as pessoas usam o tempo todo os smartphones, existe, na verdade, um monitoramento dos movimentos das pessoas. Isso te permite fazer a programação dos ônibus, ou saber a programação das escolas, ou saber qual é o movimento das pessoas no comércio, no trânsito, no fluxo. Permite você reprogramar a cidade em função, né, dessa análise de dados em tempo real. Vejam quais são as possibilidades disso, né? São extraordinárias. Bom, estou terminando, né? Meu tempo. Bom, como eu falei, a internet das coisas é uma nova revolução, né? Isso certamente vai ajudar muita gente. E o Brasil é um dos primeiros países do mundo que está fazendo um plano nacional de internet das coisas. O BNDES, entendendo que isso é uma questão estratégica para o Brasil, contratou a McKinsey. A McKinsey, vocês já ouviram falar, ela é uma consultoria, hoje uma das mais importantes, se não a mais importante consultoria empresarial na área de tecnologia de informação do mundo. Para vocês terem uma ideia, das 100 maiores empresas do mundo, ela trabalha com 92 dessas empresas, né?
e dos 100 mais importantes países do mundo, ela praticamente trabalha nos 100 países. Então, ela trouxe para o Brasil o benchmark, quer dizer, as experiências dessas empresas e desses países, e nós estamos criando um plano nacional para criar um ambiente adequado para o desenvolvimento da internet das coisas do Brasil. Que seja desde o arcabouço jurídico, a questão de criar os centros de competência para desenvolver esses sensores que são adaptados às nossas necessidades, a questão da qualificação da mão de obra, porque quando quebra para um equipamento desse, o problema está onde? Na parte elétrica? Está na parte mecânica? Está no sistema? Está na conectividade? Não temos essa mão de obra ainda que tenha todas essas expertises. Então nós precisamos formar a mão de obra, né? Adequada para isso, né? E também a definição das prioridades do Brasil. Quais são as áreas que o Brasil quer efetivamente utilizar mais rapidamente esses mecanismos, esses novos sistemas, esses novos conceitos, para que a gente possa produzir mais e trazer mais impacto no desenvolvimento econômico do Brasil. E já foram definidas essas áreas. Agricultura, obviamente, a mineração, o Brasil também é um dos maiores exportadores mundiais de minério, a área de saúde, tecnologia de saúde. Vocês têm aqui, o próprio deputado Alex Candidato estava me falando que ele está trazendo agora mais parcerias do governo federal nessa área de tecnologia em saúde. Aqui, quem sabe, poderá ser uma área de desenvolvimento de competências na área de saúde, né, para telemedicina e outros usos na área de saúde, e na área da indústria, né, da indústria manufatura avançada, indústria 4.0 e das cidades inteligentes. Esses são, vamos dizer assim, as verticais onde haverá vamos dizer, uma integração estratégica, na verdade um grande planejamento estratégico, para ver de que forma a gente junta as universidades, o sistema de pesquisa brasileiro, as competências necessárias, como é que a gente acelera esse processo para que, ao invés de a gente ser importador dessas tecnologias, quem sabe nós possamos ser exportadores, pelo menos para a América Latina, dessas novas tecnologias. Então isso certamente é uma janela de oportunidades. Muito bom. Então esse é o Plano Nacional de IoT, que eu já falei para vocês. E como eu gosto de triple hélice, gosto de planejamento, gosto desse capital social que vocês estão fazendo aqui, a gente está fazendo mais algumas experiências em Sorocaba. Então nós estamos vendo hoje que uma nova economia do mundo é a questão das energias renováveis. E aí a gente vê aqui no Brasil, né, crescendo muito a energia eólica, e o Brasil é um dos locais do mundo que mais nós temos facilidade de produzir energia eólica, mas nós temos também um dos melhores lugares do mundo para produzir energia solar. Para vocês terem uma comparação, Brasil com a Europa, um metro quadrado de placa de energia solar no Brasil produz o dobro do que a mesma placa, o mesmo metro de placa de energia solar na Europa. O dobro. Olha que bom. Tá? Com a vantagem de que essa energia solar, tá, além da gente já ter uma maior eficiência por conta das questões de insolação no Brasil, ela exige manufatura intensiva, quer dizer, como o sistema de produção exige bastante mão de obra e a instalação exige também bastante mão de obra, isso pode ser uma grande oportunidade de uma nova forma de energia que dê muito emprego. Ao mesmo tempo, ela tem uma outra grande vantagem, ela traz economia para o consumidor, porque quem tiver essas placas que estão cada vez baixando o preço, né, as pessoas vão produzir energia solar em casa. E elas vão vender essa energia, fazendo com que caia próximo de, pela metade, a sua conta de energia elétrica. Então, são avanços muito bacanas. Por conta disso, por conta desse planejamento, a gente está trabalhando lá em Sorocaba, para que Sorocaba possa ser uma região tecnológica de energias renováveis aqui do país. Né? Nós temos aí um trabalho com grandes empresas, aqui faltou ainda uma outra empresa grande. Então nós estamos trabalhando há 1 ano e 3 meses fazendo encontros. Nós estamos trabalhando junto com várias universidades, junto com a Unesp, a UFSCar, a FATEC, a FACENS. Então são 5 instituições de ensino superior
E nós estamos fazendo um trabalho em rede, nós fizemos um trabalho de levantamento das necessidades tecnológicas dessas empresas de manufatura, né, de ambiente de negócios, fortalecimento dos arranjos produtivos locais. A gente conseguiu atrair a Canadian, que é uma joint venture entre a China e o Canadá, e a maior empresa de fabricação de placas do país está indo para Sorocaba, de placas de energia solar. E a gente espera fazer não apenas um centro de desenvolvimento de manufatura, mas também de conhecimento, que é o que mais nos interessa. Então, isso tem o apoio da Secretaria Estadual de Energia, do Invest São Paulo, Desenvolve São Paulo, FAPESP. Então, nós estamos trabalhando aí praticamente 14 instituições importantes, e o trabalho já vem começando a dar resultados. Senhor Vitor? Terminando, né? Terminando em 5 minutos, por favor. Perfeito. Bom, uma outra questão que nós estamos trabalhando em Sorocaba com o conceito Triple S, eu estou dizendo pela experiência, porque aqui também isso está sendo feito na área de tecnologia da informação, com ótimos resultados, vocês têm se destacado já, eu acredito que isso vai fazer com que mais empresas venham para cá. Vocês estão com mais de 1.000 empresas, né, trabalhando aqui já nesse setor. É uma área meio fundamental para qualquer atividade, né, do país. A gamificação é outra grande atividade, né, que está crescendo muito hoje, a necessidade da utilização de game em tudo, né, na educação, treinamento, capacitação, serviços, né? E lá em Sorocaba a gente também tem uma outra oportunidade, que isso aqui é um trabalho para o ano que vem, que é estruturar um polo tecnológico de manutenção de aeronaves. Nós temos hoje um aeroporto lá com uma vocação para a manutenção de aeronaves. Hoje é o principal aeroporto de manutenção de pequenas e médias aeronaves do país, e a gente também quer criar o conceito lá de Triple Hélice, ou seja, a gente trabalhar junto, universidade, empresas. Lá nós temos 52 empresas no nosso aeroporto, 1.500 postos de emprego, a grande maioria ensino superior e técnico, né? Nós temos hoje um grande número de pousos, e olha que interessante, só em aviões angarados, esse é um setor que vinha crescendo até 2 anos atrás, quase 10% ao ano, esses jatos executivos, né? A Embraer foi lá para Sorocaba também por conta disso. Hoje, uma das principais oficinas da Embraer, eles levaram de São José dos Campos lá para Sorocaba, quer dizer, produz em São José dos Campos, mas a manutenção, uma parte expressiva da manutenção dos jatos na Embraer passa a ser Sorocaba. E, vejam bem, tem 3 bilhões em aviões angarados lá, que ficam lá guardados, né, com oficinas especializadas. Quer dizer, também é uma economia crescente e que a gente está aproveitando mais Sorocaba. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu estou aqui como o deputado Alex, eu acredito no Brasil, né? Acredito nos brasileiros. Acho que a gente precisa planejar um pouco mais, né? Porque criatividade nós temos, nós trabalhamos muito. O brasileiro, ele consegue trabalhar muito bem em equipe, que a gente tem facilidade de se comunicar. É um povo extraordinariamente interessante, desde que você consiga capacitar, desde que você tenha métodos, a gente consegue estar entre os melhores do mundo. E eu vou contar para vocês isso para terminar a minha historinha aqui. Eu falei para vocês da Toyota lá em Sorocaba. Então eles têm um sistema que chama Erro Zero, não lembro exatamente o nome, mas é uma auditoria internacional que eles fazem nas 52 montadoras Toyota no mundo. E essas montadoras tem várias no Japão, várias na China, várias nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem no México, tem na Argentina, tem vários na Europa. Bom, são 52 no mundo. Tem uma lá em Sorocaba, tem uma unidade em Indaiatuba. Bom, aí em 2012, e todo mundo, como a Toyota tem uma obsessão por qualidade, né, o ideal é você atingir o erro zero numa indústria, que é muito difícil. É uma coisa meio rara de acontecer, mas esse é o grande desafio. E aí em 2012 foi inaugurada a empresa Toyota lá em Sorocaba. Aí foi inaugurada em julho. Lá por novembro chegou a auditoria internacional Erro Zero. Os caras correram de medo, falaram, meu Deus do céu, né? As pessoas estão acostumadas a auditar, né, todas essas empresas internacionais, eles são obsessivos por segurança. Bom, aí saiu o resultado. Qual foi o resultado? Conseguimos o Erro Zero. Pela primeira vez na história da Toyota, uma unidade, né, de produção
uma montadora da Toyota conseguiu erro zero no primeiro ano de produção. Daí, no ano seguinte, voltou a auditoria Toyota de novo, erro zero, porque todo ano volta. No ano seguinte, eles conseguiram de novo erro zero no sistema de produção Toyota, aqui no Brasil, brasileiros. E isso deixou os japoneses muito, vamos dizer assim, surpresos, porque nós estávamos conseguindo notas melhores que o próprio Japão, que a própria Europa, que a Alemanha e outros locais. É isso, esse é o brasileiro. Se você treinar, mostrar direitinho como é que faz, né? A gente consegue estar entre os melhores do mundo. Bom, isso foi um pouquinho da vivência que a gente tem. Estamos trabalhando bastante no Congresso Nacional. Todo mundo reclama de política. Eu não quero saber de política, porque política é problema. Não é, pessoal. Política é solução, mas tem que votar em gente boa, né? Tem que escolher bem. Como qualquer coisa, né? Você escolhe um diretor de indústria ruim, o que vai acontecer com aquela empresa? Vai ficar ruim. Você, não, um diretor de escola que é ruim, né? Não um diretor de hospital que é despreparado. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o voto, porque eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós dependemos da política, da boa política, porque só através da política ela consegue articular, né, as grandes soluções para o país. Então, eu queria deixar o nosso trabalho aí à disposição de vocês. Alex, parabéns pelo seu trabalho, temos muito orgulho do seu trabalho do Raul lá em Brasília. Parabéns pela contribuição de Londrina e pelo exemplo que vocês têm dado ao Brasil. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, Vitor Lippe, pela contribuição. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Talvez até ele não saiba, porque eu já encontrei com ele lá em Curitiba, no seminário lá do Positivo. Mas o fórum, podia até vir aqui ao meu lado, se for possível. Não, só um segundo. Pouca gente sabe a grandiosidade desse homem público aqui, que é o Vitor Lippe. Quando nós fizemos um estudo, tem um outro cordão umbilical ligado ao fórum. Quando nós estudamos o adolescente em conflito com a lei, o modelo que a gente, nacional que nós encontramos foi Sorocaba, e ele era prefeito. E até eu não pude, você não estava presente quando visitamos lá toda a estrutura que você tinha montado, maravilhosa, com resultados fantásticos na área da ação social. A tua secretária era a Mazé, nos levou a visitar todas as estruturas que estiveram lá. Depois trouxemos ela aqui, ela fez palestra na entrega do nosso caderno. E o teu modelo está no nosso caderno inteirinho. Copiamos até os modelos de controle que você tinha sobre... E uma das coisas maravilhosas que a gente viu lá, pela primeira vez, o que acontece? Você não espera a demanda social das classes mais desfavorecidas, mas você vai, através de planejamento, ao encontro dessas famílias para que você consiga atendê-las antes que o pior aconteça, né? Depois de desestruturadas, a dificuldade de você reestruturar é muito grande. Então, só te agradecer ao homem público que você é, viu? Parabéns. E lembrar desse episódio e também do nosso caderno que está lá, o modelo teu está impresso no nosso caderno do adolescente em conflito da lei. Então, parabéns e obrigado novamente pela tua presença aqui no Londrina.